Con el objetivo de llegar a los productores agrícolas y difundir las buenas prácticas, la firma Corteva AgriScience llevó adelante su expedición Agricultura por la Vida, gracias a un camión itinerante que recorrió las zonas productivas del país. ABC Rural pudo conversar con uno de los disertantes, el ingeniero agrónomo Joelson Karliski, quien habló sobre el control de malezas. Produtores comentam com a gente que as principais problemas aqui de plantas daninhas, há uns anos atrás a maior problema foi a planta conhecida como a buva, mas hoje já existem outras, como o caruru, capim amargoso, o próprio picão, tornaram resistentes ao principal herbicida que é o glifosato. Hoje a gente está tendo que buscar outros produtos para conseguir controlar essas mesmas plantas. Descubrimiento de herbicidas, resistência de malezas e sua evolução. E aí a gente mostra um histórico do que a gente descobriu até hoje de herbicidas, que se a gente for olhar, a gente descobriu todos os herbicidas aqui na década de 80 e a partir daqui não descobrimos mais nada. Aqui tem um gráfico mostrando sobre o aumento das plantas daninhas. Então aqui até os anos 2000 praticamente a gente não tinha problema de plantas daninhas. Quando a gente começou a aumentar a nossa área de soja plantada, começou a aumentar o número de plantas daninhas. Olha aqui onde a gente está. Esse dado é até 2022, mas hoje está maior do que esse em 2024. Esse aqui é um estudo da principal planta daninha que hoje é a buva. Então ela começou a se tornar resistente lá no ano de 2005, mas antes era somente para um herbicida. 2017 ela já está resistente aqui, já estava a 5 grupos diferentes de herbicidas, então ela foi aumentando esse problema. Como apuntar a um controle efetivo de malezas? Então a gente precisa fazer o que a gente fala de manejo integrado, integrar várias coisas para conseguir fazer o controle. Então existe o manejo preventivo e o cultural, que seria primeiro não deixar a planta daninha entrar na área. O manejo cultural seria fazer a produção de palhada, para não deixar a planta daninha começar a germinar e crescer. Então, um outro método, aqui mecânico, físico, seria o uso de maquinário, uma grade, um arado, às vezes é uma opção. E por último, é o manejo químico, que aí seria o uso dos herbicidas, mas aí a gente tem que ir tomando cuidado com o manejo dos herbicidas, dependendo da planta daninha. El control de malezas es un desafío para los productores. Existem várias estratégias, a gente tem que ir combinando elas. Aqui é tudo o que existe hoje de herbicidas, então a gente tem várias opções. Se a planta se tornou resistente para um deles, a gente pode ir usando outros. E aí a gente tem que ir vendo qual que tem um efeito bom em cima daquela planta específica. Aqui algumas práticas que a gente pode adotar para não deixar a semente entrar na área. Então, primeiro, se a gente está plantando a nossa cultura, a soja, o milho, a gente tem que usar uma semente boa, para não estar trazendo junto com a semente outras sementes que a gente não quer, sementes de plantas daninhas junto com a semente. Temos que fazer semeadura em cima da palhada, plantio direto. Olha aqui nessa imagem, aqui no meio como que não tem nada de planta daninha, Por quê? Porque essa palhada aqui protegeu o solo e não deixou germinar a planta daninha. E aqui, depois da colheita, sobraram algumas plantas aqui. A gente tem que vir aqui e eliminar essas aqui para elas não fazerem semente. Porque se ela faz semente, no ano seguinte ela continua sendo um problema. Beneficios de la cobertura de suelo, importância de la rotación de cultivo e tamanho de malezas. E aqui mais um benefício da palha. A gente fez um trabalho mostrando que onde a gente tem a palha, a gente não tem presença de plantas daninhas. E onde a gente deixa sem plantar nada de palha, o número de plantas daninhas aqui é bem alto. Então aí chega lá na frente, na hora de plantar outra safra, se a gente tem isso aqui de plantas daninhas, o nosso problema é muito maior. E aqui é o que a gente recomenda, rotacionar as culturas também. Tem soja, tem trigo, tem milho, tem culturas de cobertura, a gente precisa ir rotacionando as culturas também, Isso vai ajudar nesse manejo das plantas também. Uma planta pequena é bem fácil de ser controlada, mas uma planta grande aqui, é muito difícil de ser controlada. Então a gente tem que ir cuidando e monitorando a lavoura, e quando a planta está pequena aqui, já fazer
algum manejo em cima. E aqui fala sobre o manejo de herbicidas pré-emergentes, que são aqueles que não deixam a semente germinar. Se a gente usa um herbicida pré-emergente aqui no momento que a gente planta a soja, ele não deixa a planta daninha germinar, a soja que está no limpo. Se a gente não usa esses herbicidas aí, germina a planta daninha junto com a soja. E aí a competição aqui é muito grande. Uma recomendação final. Bom, primeiro ele tem que ter um histórico da lavoura dos últimos 1 ano, 2 anos, para ver o que ele tem de problema. Qual planta que ele identificou lá que não está mais conseguindo controlar. A partir daí ele faz um planejamento para 1, 2, 3 anos para frente. E aí ele vai fazendo esse manejo aí integrado. Vai usar a rotação das culturas, vai fazer a rotação dos herbicidas e rotação dos manejos. Manejo com palha, manejo com herbicida, manejo com máquinas, tudo isso junto para ir diminuindo o problema, mas não vai ser em pouco tempo, vai levar 1 ano, 2 anos, 3 para eliminar todo esse problema.